Na orelha média, nós temos a membrana timpânica, os ossículos e essa cavidade timpânica. E na orelha interna, nós temos a cóclea, os canais semicirculares, né? Então, o aparelho vestibular e a tuba auditiva. Qual a importância de eu saber essa anatomia da orelha em relação às otites? Otite, a gente sabe que é uma inflamação da orelha, na maioria das vezes vai ser por uma infecção, só que eu preciso que vocês lembrem que otite só acontece em orelha externa ou orelha média. Então, não existe otite interna, certo? Não existe otite interna. Internamente, a gente diz que é uma labirintite. Então, o que está acontecendo aqui pode ter uma otite externa ou uma otite média, mas interna não existe. Interna a gente chama de labirintite. Beleza, Jennifer, já entendi isso. Então, a otite externa, você está me dizendo que vai afetar aqui o pavilhão e esse meato acústico. Ok. E a otite média vai afetar justamente essa cavidade timpânica onde tem os ossículos. Exatamente. Então, para diferenciar a orelha externa e a orelha média, as otites, né, a gente diferencia por meio dessas anatomias. Quando a gente fala da otite externa, ela está muito relacionada principalmente a pessoas que estão no momento de verão e entram na piscina. Então, quem passou aí pelo ambulatório de otorrino, a gente viu justamente isso, que chegava muito paciente dizendo, que eu entrei na piscina, eu tomei banho de piscina, e desde então eu tô sentindo meu ouvido doendo. Então, é esse o caso que vocês têm que lembrar quando a gente fala de otite externa. Pensou em otite externa, a gente vai lembrar justamente de uma inflamação que vai causar uma dor, está muito relacionada ali a pessoas que estão em colônias de férias, passaram o dia inteiro na piscina, então vai estar relacionada a essa parte externa e tem justamente essa questão dolorosa. Vejam que aqui o paciente não costuma ter quadro sistêmico, então ele não apresenta febre, ele não apresenta nada. Ele só tem uma otalgia, que é essa dor no ouvido, e é uma dor que piora a manipulação do pavilhão auricular, certo? Então ele não vai ter febre, não vai ter sintomas nas vias aéreas superiores, enfim. Os principais agentes causadores são Pseudomonas aeruginosa, esse epidermides e o aureus, certo? Staphylococcus aureus. Esses são os principais agentes. Mas, de forma geral, pelo que eu entendi, o que é mais cobrado é justamente essa diferenciação de otite externa para otite média, certo? Então, lembra que a otite externa tem essa relação com entrar na piscina, enfim, vai inflamar essa região externa, certo? A infecção bacteriana é a causa mais comum e os pacientes, eles costumam ter só dor de ouvido, eles não costumam ter quadros sistêmicos. Como é que vai fazer o diagnóstico de otite? O diagnóstico, ele é clínico, certo? Então, a gente vai fazer lá o exame físico e vai se basear nos sinais e sintomas do paciente. E o tratamento? O tratamento aqui vai ser por meio de uma preparação tópica que tem uma mistura de antibiótico, corticoide e analgésico, certo? Então, otite externa é isso, beleza? Além de otite externa, a gente vai falar sobre a otite média. Só que antes de partir para a otite média, eu queria falar um pouco sobre cerume. Eu sei que não entra dentro de otite, mas era uma coisa que eu via o professor falando muito no consultório, assim, no ambulatório. E o que é cerume? É justamente quando a pessoa tem um empacamento, né, ali, de um monte de cera no ouvido. E a gente via muito ele fazendo a lavagem nos pacientes. Então, o que acontece? Quando o paciente ele tem uma rolha de cerume, né, um acúmulo de cerume, aquilo acaba prejudicando a audição. Então, a pessoa não escuta tão bem. E, às vezes, nem ela percebe isso. Ela não percebe que não está escutando tão bem. E aí, quando você vai fazer o exame, você percebe que está cheio de cerume ali. Então, isso acaba gerando uma hipoacusia. Então, percebam que o cerume é diferente da otite, porque na otite a gente falou que tinha dor. Enquanto no cerume impactado, o que tem aqui é justamente uma hipoacusia. Então, a pessoa não está escutando muito bem. E como é que a gente vai tratar essa questão aqui? A gente vai fazer os emolientes, né? E a lavagem otológica, certo? Obviamente, existem algumas contraindicações dessa lavagem otológica. Então, se é uma pessoa que você está suspeitando que ela está com otite externa ou otite média, se ela tem uma história de perfuração do tímpano, história de cirurgia otológica pregressa, é um paciente não cooperativo, não tem como você fazer essa lavagem, certo? Caso contrário, você faz. Então, percebam, na otite externa, a gente falou de um tratamento com uma solução, certo? Tópica, à base de antibiótico, corticoide e analgésico, que é uma inflamação que é causada muitas vezes por uma infecção. Então, você vai ter que misturar anti-inflamatório, analgésico e antibiótico. Já no cerume, não. É uma cera impactada. E por que essa cera empacou? Na maioria das vezes, por uso de cotonete, certo? Então, é algo que a gente sempre ressalta. E como é que eu vou tirar isso? Por meio da lavagem. Beleza, agora vamos para a otite média, que é a mais importante, certo? Quando a gente fala da otite média,
ela está muito relacionada com as IVAs. Então, na maioria das vezes, os pacientes tiveram uma infecção respiratória aguda em um determinado momento, e isso acabou evoluindo para uma otite média aguda. Isso porque a gente sabe que tudo ali está conectado, né? Orelha, cavidade nasal, enfim, então tudo isso pode acabar sendo influenciado. Uma coisa bem interessante é que os agentes etiológicos da otite média aguda, eles são os mesmos das rinossinusites, que são o próximo assunto que a gente vai falar. É o trio parada dura, né? Então, tem o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae e o Moxarella catarrhilus, ou seja, catarro, certo? Então, lembra, Streptococcus pneumoniae, que é tudo que a gente pensa em pneumo, enfim, a gente pensa nele, lembra do catarro e lembra do Haemophilus influenza. Então, influenza, pneumonia e catarro, certo? Então, esses são os três principais, tanto para otite como para rinocinusite. Então, esses aqui são justamente os fatores predisponentes, são as rinites e as rinossinusites. Aqui, diferente da otite externa, o que é que o paciente vai ter? Ele vai ter uma dor no ouvido, mas ele também costuma ter febre. Então, ele tem sinais sistêmicos associados. Como a gente sabe, essa questão de otite é mais comum em criança. Então, normalmente, a criança vai aparecer pra gente como? Ah, ela não tá conseguindo comer, ela não tá mamando, ela começa a chorar muito, tá muito irritada. Então, é assim que a gente faz essa diferenciação na criança, certo? E uma forma da gente dizer, olha, esse paciente está com otite média, por meio da otoscopia, é o abaulamento da membrana timpânica. Porque lembra que a membrana timpânica, ela faz parte da otite média, né? Faz parte ali da orelha média e não da orelha externa, certo? Enquanto ali na otite externa, o que é que a gente pode ver? Uma hiperemia no canal auditivo mesmo, porque é uma coisa externa. O diagnóstico aqui também é clínico, certo? Então, otite, diagnóstico clínico. E como que funciona o tratamento? Basicamente, o tratamento da otite média aguda, ele é diferente da otite externa. Por quê? Porque na otite média aguda, vocês têm que lembrar que a gente vai utilizar amoxicilina. Então, o tratamento é com amoxicilina. Lembrou de otite média aguda, a gente vai lembrar de amoxicilina, numa dosagem 90, mas essa questão de dosagem não é importante aqui, é só lembrar que o tratamento aqui é amoxicilina, diferente do outro lá, que a gente misturava corticoide, uma solução tópica, enfim, certo? Então, essa é a diferenciação aí. E essa otite média, ela pode acabar gerando complicações. Uma delas, por exemplo, é a mastoidite, que é uma inflamação justamente das células do osso mastoide lá. Então, quando a paciente, né, não faz o tratamento certinho, não utiliza a dose certa, ela pode acabar gerando essa inflamação do mastoide, certo? E aí, quais são os sinais mais característicos, né? Então, dor, a palpação e a percussão, presença de sinais flogísticos, deslocamento, protusão anterior do pavilhão auricular, aumento do volume e abalamento retroauricular, e também o diagnóstico é clínico, certo, gente? Então, diagnóstico, na maioria das vezes aqui, vai ser clínico. E a mastoidite, apesar das pessoas acharem que é uma complicação tranquila, ela não é. Ela é uma complicação grave e, por isso, a gente tem que fazer um tratamento imediato. Usando antibiótico terapia e internação hospitalar. E para finalizar, tem a otite média crônica e a otite média serosa, que é a otite média com efusão. Essa otite média serosa com efusão eu adicionei depois no meu resumo porque eu vi que uma das questões das provas cobraram ela. Então, é importante saber esses casos específicos também. Tudo que eu achei importante eu coloquei aqui, certo? Então, o que seria a otite média serosa? É uma otite média, certo? Então, você vai ter um problema na orelha média, só que aqui você vai ter uma efusão. Como assim? Você vai ter um líquido lá na orelha média. Lembra que eu falei para vocês que na orelha média, além dos ossículos, você tinha essa cavidade aqui, ó, cavidade timpânica? Então, essa cavidade ela vai ficar cheia de líquido. Só que é um líquido que não está infectado, certo? E aí, esse líquido, sem sinais de infecção, a gente chama de efusão. É otite média serosa, certo? E aí, normalmente, o paciente ele vai ter uma hipoacusia condutiva. Então, ele vai ter uma dificuldade de escutar, enfim. Diferente da outra otite média, que é a otite média simples, aqui o paciente não costuma ter febre, ele não costuma ter otalgia, certo? Então, aqui os sintomas são mais diferentes. Ele vai ter uma hipoacusia mesmo, certo? O diagnóstico também é clínico, né, também é assim. E o tratamento, ele normalmente é feito com uma coisa que a gente chama de miringoplastia ou miringotomia, que você coloca um tubo de ventilação lá dentro, tira toda essa secreção purulenta de dentro, enfim. Otite média crônica, diferente da aguda, então, é uma coisa que tem mais tempo. Então, a infecção recorrente desse ouvido médio e também do mastoide, né? Então,
mastoidite. E isso pode estar associado à perfuração da membrana timpânica. Na maioria dos casos, eu lembro até do professor falando que tem uma aparência de orelha descamada, enfim. Isso aqui, na maioria das vezes, vai ser justamente devido a uma perfuração da membrana timpânica. Mas pode acontecer de não ser. E aí, na maioria das vezes, o paciente vai ter uma otorreia fétida, que, assim, é fedorento mesmo, costuma ser bilateral, e o tratamento vai ser tirar esse acúmulo de coisa que está lá atrás da membrana timpânica. Você fala, Jennifer, mas esse acúmulo de coisa que está atrás da membrana timpânica, você não falou que era na serosa? Não. O acúmulo de líquido sem infecção é serosa. Na otite média crônica, normalmente está associado a esse processo descamativo, que acaba formando o que a gente chama de... como é o nome? Colesteatoma. Colesteatoma, é isso. E aí, esse colesteatoma é como se fosse um acúmulo lá de sujeira, mas não é líquido. E esse acúmulo, ele tem que ser retirado. E aí, o tratamento seria justamente através da tímpanomastoidectomia. Então, você vai retirar esse negócio e vai refazer a membrana timpânica. Refaz a membrana timpânica, retira esse acúmulo aí, que é esse colesteatoma, que se desenvolveu na orelha média, e aí a pessoa vai voltar a ficar ok. Então, de otite é isso. Aí aqui eu peguei, mandei meu resumo para o ChatGPT e pedi para ele fazer essas tabelinhas. Aí vejam basicamente a diferença. Na otite externa, você tem a localização no canal auditivo externo e a pessoa, né, normalmente teve um problema relacionado à água. Então, piscina, trauma, umidade. Na otite média aguda, vai afetar o ouvido médio. E aí a pessoa normalmente teve uma infecção viral bacteriana. Na otite média crônica, normalmente é uma otite média aguda maltratada, associada a uma perfuração timpânica, que na maioria das vezes vai causar o colesteatoma, certo? Que é essa complicação da otite média crônica. Aí aqui o diagnóstico clínico de todos. O que é que a gente vai ver na clínica de cada um? Na otite externa, você vê uma dor, atração do pavilhão. Ou seja, normalmente o que acontece, o paciente só vai ter uma dor no ouvido e no exame lá você vai ver um edema de canal, um sinal de inflamação. Na otite média aguda, o paciente tem otalgia, mas também tem sintomas sistêmicos, então febre, enfim, e você pode ver um abaulamento timpânico, tendo uma diminuição da audição também. Na otite média crônica, o paciente pode apresentar otorreia, perfuração timpânica e diminuição da audição. No colesteatoma, tem a otorreia fétida, perda auditiva e essa massa que fica lá atrás da membrana timpânica. E na labirintite, é só para lembrar para vocês que não é otite e está relacionado com tontura, náuseas, zumbido, que atinge lá a orelha interna. E aí, aqui o tratamento. Percebam que na otite externa, a gente vai utilizar uma solução tópica que mistura antibiótico, corticoide e sempre fazer a questão de uma limpeza, né? Mas lembrando que essa limpeza não deve ser feita com cotonete. Otite média aguda, analgesia mais amoxicilina, sempre. Otite média crônica, a gente vai fazer justamente a cirurgia, né? Tímpano-mastodectomia para tirar o colesteatoma e reintegrar a membrana timpânica. Aqui tem as complicações e aqui são umas diquinhas finais. Deu para vocês entenderem tudo sobre otite, gente? Me falem aí se vocês têm alguma dúvida. Vou procurar as questões, certo? Boa. Prontinho, achei um aqui, vocês vão responder comigo, beleza? A otite média com efusão, que eu falei lá para vocês, tem um líquido, né? A gente viu que tem um líquido, e eu falei para vocês que esse líquido, ele não tem infecção. Então, otite média com efusão, que é a serosa, é caracterizada pela presença de pus na orelha média? Não, pus é representativo de infecção, né? Perfuração na membrana timpânica? Não. Líquido na orelha média sem sinais de infecção? Perfeito, uma coisa bem simples e direta, que foi justamente o que eu coloquei ali. Massa e meio líquido na orelha média? Não. Se fosse, tipo, falando massa mesmo, na orelha média, a gente ia pensar em colesteatoma, que tem a ver com otite média crônica, certo? E otite associada à rinocinusite, não também, certo? Aqui seria uma otite média aguda mesmo. Beleza, ok para todo mundo essa? Sim. Aqui tem outra. O tratamento da otite externa difusa geralmente inclui o quê? Otite externa. Antibióticos orais? Não.
Antihistamínicos? Não. Descongestionantes nasais? Não. Inclusive, a gente vai ver que nem na rinocinusite é legal a gente utilizar descongestionante, quem dirá na otite, né? Corticosteroides sistêmicos? Não. A gente viu lá que era importante fazer a limpeza e aplicar justamente uma solução tópica que misturava antibiótico com anti-inflamatório. Então, limpeza do canal auditivo e aplicação de gotas otológicas, certo? A outra questão aqui. Assinale a correta. Qual das seguintes alternativas é considerada a principal característica clínica da otite média aguda? Eu falei para vocês que na otite externa a pessoa tinha dor, na otite média a pessoa tinha dor, mas também tinha sinais sistêmicos. Então vamos lá. Presença de secreção purulenta na orelha externa? Não, estou falando de média. Dificuldade auditiva persistente por mais de 3 meses? Não, estou falando de aguda. Sensação de pressão no ouvido que melhora ao engolir? Tem nada a ver. Zumbido constante unilateral? Não. Otalgia intensa e súbita, frequentemente acompanhada de febre. Perfeito. É isso. Alguma dúvida, gente? Vocês verem que é bem direto. Posso passar para rinocinusite? Vão dando, beleza, senão eu vou me sentir sozinha aqui. Pronto. Então vamos para rinocinusite. O último assunto de otorrino aqui, né? Então, quando a gente fala de rinocinusite, a gente está falando de uma inflamação que é tanto da cavidade nasal como dos seios. E por que a gente junta esses dois? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa tem uma rinite, ela tem uma sinusite também. Então, isso acaba juntando e a gente chama de rinocinusite. E aí tem diversos seios, né? Eu não vou falar sobre isso aqui, eu vi que eles não cobraram, mas só explicando que os seios esfenoidais e os seios frontais, eles são os únicos que não estão presentes durante o nascimento, então a gente vai desenvolvendo aos poucos. Então, quando a gente fala de ite, a gente sabe que é inflamação. Rinocinusite, inflamação dos seios e da mucosa do nariz, certo? Na maioria das vezes, vai ser decorrente de causas infecciosas, mas pode ocorrer também de ser de causas não infecciosas. Quando eu falar de rinocinusite aguda aqui, normalmente eu vou estar falando de IVA, de infecção. Eu não sei vocês, mas quando eu fui estudar isso aqui, eu pensava que eu ia estudar rinite, alérgica, mas não. Rinocinusite, a gente está focando em infecções de vias aéreas e por aí vai. Então, quando a gente fala dessas rinocinusites, elas podem ser classificadas de acordo com a duração do processo inflamatório e a frequência do aparecimento. A rinocinusite aguda é aquelas que têm os sintomas que duram até 12 semanas, enquanto a crônica é aquelas que têm sintomas que duram mais de 12 semanas, beleza? E aí, além disso, além dessa questão temporal, essas rinocinusites, né, para serem consideradas rinocinusites, você tem que ter 2 ou mais sintomas. Quais são esses sintomas? Obstrução nasal, rinorreia anterior ou posterior, dor, pressão facial e redução ou perda do olfato, que são justamente aqueles sintomas que a gente costuma dizer, fulano tem sinusite. A gente já pergunta logo, você sente uma dor no rosto, aqui ao redor do nariz, enfim, essa pressão. E aí, quando você fala, fulano tem rinite, você já imagina aquela pessoa nessa época do ano, no caso eu, tô com a voz toda nasalada, tem uma redução do olfato, rinorreia, obstrução nasal e por aí. Então, 2 desses sintomas associados à questão de duração, a gente classifica se é aguda ou crônica, certo? Além do fato que para ser uma rinocinusite crônica, normalmente tem que ter evidência de inflamação na endoscopia nasal. E ainda tem a aguda recorrente, que é quando a pessoa tem 4 ou mais episódios de rinocinusite aguda por ano, com um período de normalidade entre essas crises. Mas, no geral, o que a gente vai falar mais aqui é a rinocinusite aguda, certo? Então, quando a gente fala de rinocinusite aguda, o nosso foco aqui vai ser diferenciar a rinocinusite viral da bacteriana, certo? E quando eu falar de rinocinusite viral, eu estou falando também de IVAs ou do resfriado comum. Então, o que eu estou falando? Estou falando de uma pessoa que provavelmente foi infectada por um rinovírus, certo? Que é o agente etiológico mais comum, que vem com aqueles sintomas que são autolimitados, enfim. Então, aquilo que a gente está cansado de ver já. Então, um paciente que tem febre baixa ou nem tem febre, tosse seca, uma secreção nasal, obstrução nasal, hipertrofia ou hiperemia das conchas nasais. Então, todos aqueles sintomas que eu já falei, associados também à cefaleia, pressão na face, porque lembra que é uma rinocinusite. O diagnóstico é clínico. E como que é o tratamento? No geral, a gente tem que lembrar, rinocinusite, independente de ser viral, bacteriana, independente de ser rinite, tem que fazer lavagem nasal, certo? Então, lavagem nasal, no caso da rinocinusite viral, ainda pode ser passado um analgésico e um antitérmico, certo? Que são os sintomáticos. Hidratação, que seria, no caso de preferência, via oral.
E orientação clínica, então, repouso, se piorar, retorna, é isso. Então, como é viral, eu não vou passar antibiótico, né? Então, é isso, lavagem nasal, analgésico, antitérmico, sintomático e hidratar. Já na rinocinusite bacteriana, eu falei para vocês, os agentes etiológicos das otites, os principais, são iguais da rinocinusite. Qual rinocinusite? Bacteriana. E quais são eles? O pneumoniae, o influenzae e o que eu falei, que é o catarrhalis. Então, catarro, pneumonia e influenza, certo? Esses aí são os três principais. E o principal de todos, né, o pneumoniae. E aí, o que acontece? O quadro clínico da bacteriana e da viral é igual. O que muda é que vai ter uma mudança. O que muda é o que vai ter uma mudança, é ótimo. É uma mudança no meio. Então, basicamente, o paciente está indo lá, tendo o mesmo quadro clínico da viral, e aí ele melhora. E aí, do nada, quando ele melhora, ele volta a piorar. Então, o que muda é justamente a evolução da doença, porque costuma ter uma piora após essa melhora. O diagnóstico é clínico, só que aqui o tratamento, obviamente, você vai ter que dar, né, antibiótico. E aí, justamente, o antibiótico é a amoxicilina de novo. E sempre fazer lavagem nasal. Então, percebam aí a diferença. Rinocinusite viral para bacteriana. Muda o agente, o quadro clínico é igual, o que vai mudar é a evolução da doença. Lavagem nasal nos dois, antibiótico só na bacteriana. Rinocinusite crônica, o quadro clínico vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é que tem mais de 12 semanas. A forma mais comum é a sem polipose, mas não sei se vocês viram, tem uma que tem os pólipos nasais também, só que essa aqui não é tão comum. E aí, o que você vai fazer? Lavagem nasal também, certo? Associada a um spray de corticoide nasal e antibioticoterapia sistêmica. E aqui, finalmente, a querida, né? A tal da rinite alérgica. Quando eu conversei com o professor, ele disse que talvez poderia ter uma questão na prova perguntando sobre os achados do exame de rinoscopia num paciente com rinite alérgica. E aí, por isso que eu coloquei essas imagens aqui. Quando a gente pensa numa rinite alérgica, a gente está falando de uma inflamação da cavidade nasal, que é mediada por IgE, que necessita de uma sensibilização prévia, é um tipo de hipersensibilidade tipo 3, certo? Então, tem toda essa questão alérgica mesmo. E o paciente costuma ter o quê? Espirros em salvo, obstrução nasal, prurido nasal, tem aquelas linhas de Danny Morgan, sei lá, prurido ocular, tosse seca, coriza hialina, enfim. E tudo isso vai ser exacerbado pelo contato com os aeroalérgenos. Então, por isso que a gente tem que manter o paciente longe do que causa essa rinite, do que provoca, né? Que seriam os ácaros, pólen, pelos de animais, enfim. E aí, o que a gente vê na rinoscopia? A gente vê justamente uma hipertrofia e palidez dos cornetos inferiores. Então, percebam aqui na anatomia, esse aqui é o corneto inferior. E aí, a gente vai ver uma hipertrofia dele. Ó, isso aqui é o normal, isso aqui é o que a gente vê. A gente vê justamente uma hipertrofia desse corneto inferior. E ele costuma estar ou pálido ou arroxeado. Por quê? Porque está tendo um processo de vasoconstrição ali naquela região, certo? Então, a gente vê palidez, arroxeamento, certo? E também essa questão de aumento de volume do corneto. Então, veja a diferença desse lado para esse. E é basicamente isso, os achados da rinoscopia. Aqui tem a classificação, que eu não vi ninguém pedir. O diagnóstico, que também é realizado clinicamente. E você fala, oxe, mas não é um processo alérgico, eu não posso fazer prick test, níveis de IgE. Pode, mas aí é para saber quais são os alérgenos que pioram a situação da pessoa, não realizar o diagnóstico, certo? Então, é uma coisa complementar. E o tratamento? Jennifer, eu vou meter um descongestionante. Já falei para vocês. Descongestionantes nasais, eles não são indicados. Por quê? Eles trazem uma melhora clínica significativa muito rápida, porém o paciente fica viciado. E aí pode acabar gerando o que a gente chama de rinite medicamentosa. Então, eles não são indicados. O que é indicado é justamente a questão do corticoide tópico nasal mesmo. Demora um pouco mais para ter uma melhora, mas eles são mais indicados, certo? Além da questão de lavagem nasal também. Então, é basicamente isso aí. Mas evitar descongestionantes nasais. E aqui tem as rinites não alérgicas, mas não achei que seja cobrado. Aí aqui tem um resuminho. A mais comum é a viral, não usar descongestionante com frequência, lavagem nasal sempre e evitar apontar para as laterais, porque senão pode gerar perfuração do septo. Os achados da rinoscopia na rinite alérgica, a gente vê hipertrofia, palidez ou arroxeamento dos cornetos inferiores e também essa palidez nas demais regiões da mucosa nasal. E o diagnóstico de todas é clínica. Lembrando que a rinocinusite bacteriana, né, ela tem aqueles três principais.
Ficou alguma dúvida, gente? De boa. Beleza, eu vou apresentar aqui. A rinocinusite é considerada crônica quando os sintomas persistem por mais de 12 semanas, né, gente? Falei isso. Menos de 12 semanas aguda, mais de 12 semanas crônica. Deixa eu ver o que mais aqui. Se eu acho. Essa questão aqui não fala sobre rinocinusite, mas é uma questão que eu acho que ele pode cobrar, mesmo não sendo o foco. Alice, 4 anos de idade, sexo feminino, acompanhada pela genitora, que refere história de roncos noturnos, respiração oral noturna e hipoacusia bilateral há cerca de 4 semanas após quadro gripal muito forte. Nega rinorreia amarelada no momento. Alega lavagem nasal regular com soro fisiológico prescrita pelo pediatra. Nega qualquer outro tratamento prévio. São possíveis achados no exame físico básico otorrinolaringológico dessa paciente no consultório, exceto hipertrofia de cornetos nasais inferiores, hipertrofia de tonsila faríngea, que é adenoide, hipertrofia de tonsilas palatinas, membrana timpânica íntegra com secreção hialina e bolhas retrotimpânicas, mucosa nasal com palidez intensa e secreção hialina aracnoide. Então, isso basicamente se trata de um caso de ronco mesmo. E, normalmente, quando a gente faz uma rinoscopia, normalmente a gente acaba visualizando diversas coisas que podem influenciar nesse ronco, dentre elas diversas hipertrofias, né? Não só a rinoscopia, mas também a questão da abertura ali da cavidade da boca, e aí a gente faz todo o exame e acaba vendo coisas que podem influenciar no ronco. Mas, dessa vez, não foi colocado nos assuntos de ambulatório, então não sei se vai cair. Mas, enfim, era uma coisa que ele falava, né? Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Acho que era só isso mesmo. Só isso mesmo. Pronto, gente. Então, de otorrino eram esses os assuntos, certo?